Mais uma vez, essa roletinha escolhe o melhor âncora da semana. Até que, enfim, os programas, vou te falar, foram muito ruins, porque não tinham âncoras à altura desta audiência tão nobre que nos prestigia toda sexta-feira, às 18 horas, aqui no chat, todo mundo opinando, todo mundo falando mal do Maurício, do Aguinaldo. É isso aí, pessoal. Vamos em frente, todo mundo se inscrevendo no canal, tocando no sininho. Não se esqueçam e compartilhem esse link para que a gente possa atrair mais pessoas para o programa 4 em Pauta. Bom, eu, mais uma semana, estou preso aqui em São Paulo, na minha casa, porque no que depender do senhor Maurício e do prefeito de São Paulo, eu fico aqui mais 10 anos preso dentro de casa. E você, Maurício, está preso também? Não, eu tô super à vontade, porque a minha liberdade não é sair na rua, a minha liberdade é estar vivo. Então eu tô super livre aqui, tranquilo e muito feliz em Jundiaí, no meu escritório, onde eu tenho feito muitas palestras online e tá tudo bem, graças a Deus estou vivo, isso é importante. E você, Aguinaldo? Vivo, morto, preso, solto, como é que você tá e onde? Eu estou em Jundiaí, estou aqui em Jundiaí, estou solto, né? Mas saio pouco de casa, mas saio eventualmente. E tô vivo, né? Tô vivo, que é o que mais importa, que eu tô vivo. Agora, que essa roletinha aí tá, sei lá, né? Tem coisa aí, viu, Luiz Arthur? Tem coisa. Apareceu uma mensagem na minha tela, ó, o servidor foi invadido por Luiz Arthur Nogueira. O que aconteceu aqui? Pois é, mais ou menos isso. Esse é meu protesto. Tá? Já que hoje nós vamos falar de protesto, na próxima semana eu vou vir com uma camiseta também, roletinha comprada, pronto. É boa. Faz uma para mim. Ô Maurício, como é que a pessoa mente e não fica vermelha, né? Toda vez que eu digo para o Aguinaldo, ele tá no carro, tá em algum lugar, ele nunca tá em casa, ele fala que ele quase não sai. Quer dizer, é cara de pau mesmo, né? É impressionante. Bom, vamos lá. Vamos perder tempo com isso, porque hoje nós temos um convidado especial que está aqui embaixo, aqui. Estou falando do meu grande amigo, jornalista Joaquim Alessi. Grande Alessi. O Alessi é jornalista há 44 anos. É o que eu tenho de idade. Quando eu nasci, ele se formou. Exatamente. Ele foi repórter esportivo no Popular da Tarde, que era um jornal esportivo do antigo Diário Popular, também da Gazeta Esportiva. Atuou como repórter e editor de política do Diário do Grande ABC. Foi editor executivo, editor-chefe, diretor de redação do Diário Popular. Ele também quebrou o jornal Diário Popular, quer dizer, vocês percebem que ele é igual o goleiro, onde pisa não nasce grama, de jeito nenhum, né? Muito bem. Hoje ele dirige o portal ABCD Real e apresenta na TV o programa Joaquim Alessi. Eu tive o prazer de trabalhar com o Joaquim Alessi na Rádio Bandeirantes. Em resumo, Joaquim Alessi é um dinossauro do jornalismo. Grande Joaquim Alessi. Seja bem-vindo, Joaquim. Obrigado. É uma maneira gentil de me chamar de velho, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo. A gente tem que... É melhor estar velho do que estar morto, já que o pessoal estava falando aí na abertura que está vivo, né? E a outra alternativa de ser velho não interessa para ninguém. E eu continuo por aqui. Como você falou, com 62 anos de idade, eu estou mais na do Maurício. Aí eu estou ficando em casa, não saio nem para tomar um cafezinho. Os caras vivem me convidando, nem tomar um cafezinho, tomar um cafezinho online. A gente troca essas ideias. Mas, olha, é uma honra, né? Apesar de falar um pouco sério agora aqui, porque eu vi que vocês não gostam de falar sério, tem que ter alguém que fale sério aqui, né? Ser convidado por vocês três, o Luiz, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Bandeirantes, foi um período curtíssimo, mas a gente trocou uma experiência muito legal. Sorte sua que foi curto, viu? Bem curto. E conhecendo, eu já tinha assistido ao programa, já tinha me deliciado aí com as colocações, com os debates intensos, com as piadas, com um jeito bem de humor. Aliás, o Luiz lembra bem, quando a gente estava na Bandeirantes, nós levamos para lá o Na Geral. Eu lembro que vocês parecem os Três Patetas aí, mais ou menos assim, uma coisa aí. Com todo elogio, né? Porque ser comparado a Beto Hora, ao Lélio, ao Zé Paulo, é um elogio. Mas legal, estamos aí. Aonde você está hoje? Aonde você está hoje? Que cidade? Então, eu tenho Santo André. No ABC Paulista, como diz o pessoal de fora daqui. Eu odeio esse negócio de ABC Paulista, porque não existe ABC nordestino, ABC sulista. Só tem um ABC. Que para mim é ABCD, que eu coloco diadema no meio também.
Verdade. Eu quero te dar as boas-vindas e já te pedir desculpas antecipadas, porque geralmente as pessoas são um pouco grossas com os convidados, então a gente pede desculpas antecipadas, né, para você, e dizer o seguinte, idade, eu falo isso numa palestra, idade nada tem a ver com o número de aniversários que a gente fez. Idade tem a ver com a quantidade de sonhos que a gente ainda tem para realizar. É isso que define se a gente é jovem ou não. Maravilha. Viu, Luiz? Vamos parar de perder tempo? Vamos debater o que interessa aqui? Roda a vinheta. Muito bem, esse é o quadro Concorda ou Discorda. Você que está aqui pela primeira vez nos visitando, o quadro é muito simples. A gente coloca um tema, um opina e os outros 3 concordam ou discordam da opinião da pessoa que está falando. E depois o outro fala, o outro fala, o outro fala, e vocês opinam no chat aqui, nos comentários. Evidentemente, a gente quer ouvir a opinião de vocês. O primeiro tema de hoje, mais uma vez, ligado à pandemia. Aliás, esse programa nasceu durante a pandemia e, obviamente, que a gente vem debatendo todos os aspectos da pandemia. Eu, particularmente, discordo de tudo que o Maurício fala e o Maurício discorda de tudo que eu falo em relação à pandemia, o que é muito democrático. Muito bem, nesta semana, ontem, quinta-feira, o prefeito de São Paulo tomou a seguinte decisão. Vai reabrir agora em outubro as universidades para as aulas presenciais, mas não vai reabrir as escolas infantis, enfim, ensino fundamental, ensino médio, para as aulas presenciais. As escolas vão ser apenas abertas de forma facultativa para atividades extracurriculares, aulas de reforço e aulas esportivas, mas não para aulas regulares. Portanto, a decisão é: universidade pode ter aula presencial, escola não pode ter aula presencial. É importante aqui, até para contextualizar, qual foi o argumento do prefeito. O argumento do prefeito é que os adultos são mais fáceis de serem fiscalizados, deles respeitarem as normas do que as crianças. E as crianças normalmente são assintomáticas. Pela pesquisa que a prefeitura fez, 70% das crianças que pegam a Covid, elas não têm sintoma nenhum. E os adultos, esse índice é de 40%. Então, qual é o temor do prefeito? Que a criança pegue e ninguém descubra que ela pegou na escola e ela possa contaminar outros coleguinhas e professores. Embora as pesquisas também indiquem que as crianças carregam uma carga viral menor do que os adultos. Isso explicado, a pergunta é a seguinte: o prefeito de São Paulo erra ou acerta ao reabrir as universidades e manter as escolas fechadas? Então nós vamos zerar a tela, porque o Joaquim Alessio já está concordando, eu não sei com o que ele está concordando até agora. Muito bem. Agora que a gente vai começar a responder, aliás, quem vai começar a responder é justamente o Joaquim, porque daí a gente já bate nele de cara, já dá as boas-vindas. Joaquim, de forma bem objetiva, o prefeito de São Paulo erra ou acerta ao abrir as universidades, mas não abrir as escolas? Concordo plenamente. E vou dizer por que eu concordo plenamente. Há poucos dias eu entrevistei o meu professor de português do ginásio, o cara que deu aula há 50 anos, um grande pedagogo, um grande diretor de escola particular, que as escolas particulares têm todo o interesse na volta das aulas nesse momento, até por uma questão financeira, que é o professor Umili Calasso, e ele, com toda a experiência de pedagogo, de alguém que comandou uma escola durante todo esse tempo, foi categórico ao dizer: não pode voltar às aulas para as crianças menores, porque é impossível controlar a aglomeração delas. Elas podem contrair o vírus e levar para casa, levar para os avós. Muitas crianças ficam com os avós, ficam com os pais. E outra, o adulto, é mais fácil de você passar essa ideia para ele, embora a gente tenha visto aí que muitos adultos insistam em desrespeitar essa norma. Eu concordo plenamente, também me coloco na posição do prefeito. Imagina ele liberando tudo isso. Se houver alguma contaminação, a cobrança vai ser do mesmo jeito. Então é aquela história, o prefeito virou ageni, ele vai apanhar de qualquer jeito, ele vai apanhar por fazer ou por não fazer. Eu concordo com a ideia dele. Muito bem, então eu discordei, o Aguinaldo Mureta ficou no muro o tempo inteiro, no final concordou, e o Maurício Lousada, obviamente, vai colocar o oposto do que eu coloco. Se eu coloquei discorda, ele vai colocar que concorda, e vice-versa, que fique bem claro aqui. Muito bem, vamos zerar a tela. Então, como eu fui o único que discordei, ô Joaquim, eu vou tomar aqui a liberdade de bater em você, Joaquim? Aí você vai dizer se você concorda ou não com meus argumentos. Porque os meus argumentos são tão bons, Joaquim, que você vai concordar comigo mesmo eu tendo discordado de você. Entendeu?
Vamos lá. Ó, a pergunta é muito clara. É para a gente opinar sobre abrir universidade e não abrir escola. Então, o meu ponto número 1 é, mais uma vez, nós temos um exemplo no Brasil e que a prioridade nunca é a educação básica. Aliás, o Brasil, a gente já debateu isso aqui no programa, a gente gasta por aluno, proporcionalmente, mais na universidade pública do que no ensino básico. Na minha opinião, as prioridades estão invertidas. O que é urgente? Ensino básico. O que pode esperar? Universidade. Segundo ponto, o universitário, que já é um jovem adulto, ele sabe usar muito bem a internet, ele sabe muito bem usar o ensino virtual. Esse cara não tem pressa para voltar. O prefeito está cometendo um grande erro. Ao abrir a universidade, sabe o que vai acontecer? A gente sabe que essa molecada frequenta bares na porta das universidades. O que a gente vai fazer é aglomeração em bares, na porta das universidades, os casos vão explodir, e aí o prefeito daqui a um mês vai usar como argumento que piorou o número de casos para daí justificar porque que ele não reabre escolas. Então, assim, reabrir universidade antes de reabrir escolas é um erro enorme. Ele até poderia não reabrir nada, mas reabrir primeiro universidade antes de escola é um erro enorme. Até porque esse público universitário é o mesmo que está entupindo praias, que está entupindo bares aqui. Outro dia eu fui pedalar na região da Faria Lima, domingo à tarde, estava um calor insuportável em São Paulo. Olha os bares. Isolamento zero. Até porque ninguém usa máscara dentro de bar. Isolamento zero. Portanto, esse público universitário é o público mais perigoso, é o público que mais transmite. E Joaquim, ele também mora com pessoas idosas, esse público universitário, também mora, também transmite e carrega uma carga viral muito maior do que as crianças. Todos os estudos comprovam no mundo que as crianças têm uma carga viral menor do que os adultos. Eu não entendo por que libera para adultos e por que não libera para crianças. Por isso que eu mantenho a minha posição aqui de que, infelizmente, na visão do prefeito de São Paulo, a última prioridade, nem é prioridade, é reabrir escola, porque isso não é importante mesmo. Isso aí deixa para depois, deixa para o ano que vem, deixa para daqui 10 anos, deixa a criançada toda analfabeta mesmo, cheia de problema psicológico, e os universitários que não têm pressa nenhuma, são marmanjos, esses sim vão voltar. E eu prometo para vocês que assim que voltar, dia 7 de outubro, tem uma universidade na porta da minha casa. Eu vou lá gravar um vídeo mostrando para vocês, os bares estarão lotados na porta da universidade. Aí a gente vai aplaudir a decisão do prefeito, brilhante, o nosso prefeito de São Paulo. Muito bem. O Joaquim discordou de mim por pirraça, vai tomar um cascudo aqui, pronto, isso. O Maurício discordou por... deixa eu falar, né? E o Aguinaldo concordou. Então, vamos todo mundo zerar a tela. Maurício Lousada, o do contra. Vamos lá, Maurício. Bar pode, né? Escola não pode. Vamos lá, Maurício. Luiz, não sei se você viu, fiquei a maior parte do tempo no talvez, inclusive coloquei várias vezes o concordo. Por quê? Porque eu concordo com você que não deve se abrir a universidade antes das escolas e nem as escolas antes da universidade. Não deve abrir nada, é isso que eu penso. Porém, o meu discordo é porque eu sei que a sua posição é que a escola deveria ser aberta. Por isso que eu deixei o meu discordo no final. Se eu não te conhecesse, eu talvez até concordaria com todo o argumento, mas eu sei que no final você quer a escola aberta, né? E por que que eu acho que não deveria abrir nada? Exatamente pelo que muito bem colocou aqui o Joaquim. A gente não está num momento de fazer a abertura, volto a dizer, de escolas e universidades. Acho que o comércio, eu já falei, já mudei minha visão. Acho que a gente tem uma disponibilidade de UTIs agora e tal. Mas nesse caso especificamente, eu acho que não deveria abrir nada. Agora, entre abrir um e outro, eu concordo que deveria ser aberto. Se tivesse que escolher, tem que abrir um dos dois, eu não abriria a escola, abriria realmente a universidade, pelos motivos muito bem já colocados pelo Joaquim. Acho que faz todo sentido. As crianças não têm... Você imagina o que quer dizer para uma criança ter que ficar à distância de 1,5 metro do seu amiguinho e ele cumprir isso? Isso é praticamente impossível. Eu tenho empresas me procurando para palestras presenciais agora, com distanciamento social de 2 metros, e a gente vai fazer. Agora, imagina você falar para uma criança que ela tem que ficar 2 metros do amiguinho. Imagina obrigar uma criança a ficar com uma máscara o tempo todo durante 4 horas dentro da escola, junto com o amiguinho dela que ela não vê faz tempo. É praticamente impossível. E esse argumento de que a carga viral é menor e tudo mais, meu amigo, basta um único vírus ser transmitido de uma pessoa para outra para ela ser contaminada. Não precisa de 5 milhões. A diferença entre ter 5 milhões de vírus e 1 milhão de vírus, para mim, ok, diminui a probabilidade, mas a pessoa é contaminada do mesmo jeito. Então não desenvolve a doença, não desenvolve a doença. A carga viral é baixa, não desenvolve a doença. Por isso que a máscara protege, porque a carga viral que sai da máscara é muito pequena.
Na verdade, se uma pessoa for contaminada e um vírus, como que funciona o sistema de contaminação? O vírus, ele adentra uma célula e usa essa célula para reproduzir o próprio vírus. Ele sequestra a célula. É possível fazer uma a probabilidade é menor, mas não quer dizer que não vá acontecer. Uma pessoa contaminada com uma carga de 1 milhão ou 5 milhões está contaminada e pode desenvolver. Isso depende do organismo da pessoa. Então minha pergunta é, por que não abre o ensino médio? Outra coisa, a OMS... Se tivesse que escolher entre o ensino médio e o ensino básico, eu escolheria o ensino médio. E o que o prefeito está esperando para abrir? O que está esperando? Outra coisa, a OMS já determinou... Mas tem que perguntar para ele, não é para mim. Você tem que perguntar para ele. Eu tenho que perguntar para o Joaquim por que os prefeitos do ABC dele não reabrem nada, jogaram para 2021. Eu quero depois que o Joaquim explique isso. Esses prefeitos assassinos intelectuais que eles são. É isso que eles são nessa região. É isso que eu quero saber. A gente viu que abriu na França, voltaram as aulas, e o número de contaminação foi gigantesco. Sim, é normal, Joaquim. É normal. Reabre e contamina, é óbvio. Você vai equilibrando. E você tem que tomar... Agora eles estão voltando, tem que voltar atrás. Então não pode ficar esse negócio de vai e volta. Não estão voltando atrás nada, Joaquim. Isso é um caso isolado de uma escola. Luiz, posso perguntar uma coisa, no começo, para a gente ter uma autoridade maior aí. Nós não tivemos um presidente da República, nós não tivemos um ministro da Saúde que assumisse o comando disso. Esse foi o grande problema. E eles procuraram politicamente jogar a responsabilidade para os governadores e para os prefeitos para tentar faturar politicamente. E a prova está aí. Mas quem determinou foi o STF. Não faz nada, que um governo que não faz nada. Mas quem determinou foi o STF, Joaquim. Quem determinou que era para o governador foi o STF. Sim, mas por quê? Porque o presidente lavou as mãos. E continuou fazendo isso que a gente vê, essa bobagem de sair sem máscara, de cumprimentar as pessoas, de dar beijinho. Não, isso é verdade, mas o que isso tem a ver com reabrir a escola? Não tem nada a ver com reabrir a escola. Se a gente tivesse feito o real isolamento que foi colocado desde o começo, nós estaríamos numa situação muito melhor hoje. E a gente não aprendeu com a desgraça da Europa. A gente achou que ia aprender e não aprendeu nada. A gente ficou num discurso que só tem o lado voltado para o econômico, para o faturar, para poder reabrir as coisas. Eu até entendo isso. Eu entendo o desespero inclusive de crianças que querem voltar para a aula, porque não é fácil. Eu sei que eu estou fazendo isolamento faz 187 dias hoje, que eu não saio de casa. Eu sei o que é isso. Dá problema. Inclusive problema mental. Se você não tiver uma cabeça boa para se preparar para isso, mas se a gente tivesse feito desde o começo esse isolamento proposto, isolamento total, com certeza nós estaríamos numa situação muito melhor. Não, na realidade é assim, a pergunta qual que foi? A pergunta se o prefeito erra ou acerta ao abrir universidade antes de abrir escolas fundamentais. Nesse ponto eu acho que erra. Eu não sei dizer se nós temos condições ou não de abrir as escolas, de abrir de uma maneira geral. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que abrir universidade e não abrir escola, isso não tem nada a ver. Ou faz as duas coisas ou não faz nada. Essa questão de dizer que cada um tem que escolher se vai ou não vai, isso aí, sinceramente, eu acho que não tem nada a ver. Porque a escolha do outro pode ser uma escolha que não é boa para a sociedade. Aliás, o que a gente mais vê por aí são pessoas que fazem escolhas que são boas exclusivamente para elas e não para a sociedade. Por que eu fico muito na dúvida e eu me declaro incompetente para resolver, para dizer isso? Por isso que eu não, sabe, a minha profissão não pode ser essa, sabe, decidir se tem ou não tem que abrir escola agora, se é ou não o momento. Eu não sei, eu não estudei isso. Agora, o fato é que tem família que não tem com quem deixar as crianças, que precisa deixar em algum lugar, as creches estão fechadas, então estão deixando com os vizinhos, nessa de deixar com os vizinhos contamina do mesmo jeito. Então, na realidade, a gente está entre a cruz e a espada, não tem muito uma solução ideal. Concordei com o Joaquim quando ele falou que o prefeito vai virar AGNI, porque vai mesmo, qualquer coisa que faça daqui a 3 meses, quando terminar o ano, alguém vai falar assim, se tivesse feito o contrário disso, como nós falamos agora. O que mais a gente ouve nessas discussões é o e se. E se tivesse feito lockdown, estaria melhor do que agora. Só que se nós tivéssemos feito lockdown e tivesse cheio de contágio, agora a economia quebrada, ou sei lá o quê, ia falar, não, porque se não tivesse feito... Então, assim, esse e se é o cara que mais sabe
em todas as situações. Então, é por isso que, sinceramente, eu concordo e discordo com todos vocês, mas eu acho que nós estamos discutindo aqui o sexo dos anjos, porque qualquer que seja a decisão tomada, ela vai ser errada, e a única coisa que eu não concordo é que se abra universidades e não se abra escola pública. Ou faz um, ou faz os dois, ou não faz nenhum. Muito bem. Então, assunto encerrado, a discussão foi boa, né? Importante, ficou claro aqui quem defende a educação das crianças e quem não defende, né? Os adultos tomam as decisões que favorecem os adultos e as crianças que se danem. E vamos ficou claro também quem defende a vida e quem não defende. Tá tudo muito usar drama pessoal para sensibilizar a audiência bom, não vou nem comentar. Né? No 4 em Pauta está muito claro quem defende a vida e quem defende a abertura das escolas. É o discursinho desde o primeiro dia da pandemia. A vida em primeiro lugar. Como se a economia não matasse, né? Como se crianças não estivessem sofrendo violências dentro de casa por estar em casa, né? Não, mas isso não é algum ponto eletrônico do governo federal aí com você? Tem ponto eletrônico aí? Não, mas sabe o que acontece nessa história toda? É que a mesma pessoa que defende o ficar em casa, ou a mesma pessoa que defende toda a reabertura, ela também, sabe, defende que a vacina tem que ser mais testada. Gente, nós temos uma situação que é uma situação de caos. Em algum momento a gente vai ter que correr risco. O risco ou vai ser por sair de casa porque a economia está ferrada, ou o risco vai ser ficar em casa e ferrar a economia, ou o risco vai ser tomar uma vacina que não está amplamente comprovada. Algum risco a gente vai correr, nós temos que decidir qual risco a gente corre, sabe? O que não existe é só protocolo de certeza, 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 porque certeza é a única coisa que não existe nesse momento. Tá? É verdade. Então, agora, seria legal que cada um decidisse o seu risco, né, Aguinaldo? Então, o problema é que cada um decidiu o seu risco, ele decide por si e pelos outros também. Eu tô vendo nas praias. Seja, não tem. Então, pois eu tô vendo nas praias. Quer dizer, praia pode, escola não pode, bar pode. O cara que não vai na praia e o cara que não vai na praia se contamina do mesmo jeito que ele tem um vizinho que foi na praia. Então, a verdade é a seguinte: qualquer decisão que a gente tome, é uma decisão que vai ter risco. E o problema é que as pessoas ficam discutindo se o meu risco vale mais do que o seu risco, ou o risco que eu decido fazer. Porque criança, tudo bem, a criança tem que ir para algum lugar. Tem família que não tem aonde deixar. Não tem, literalmente não tem aonde deixar. Então, assim, de alguma forma, nós estamos correndo risco. O que nós precisamos fazer é ser competente para resolver logo essa parada aí, no ponto de vista científico. Nós vamos ficar brigando se a vacina é do Dória, se ela é chinesa, se ela é do Bolsonaro, se tem que... Cara, para de brigar e vamos resolver a parada como gente civilizada, que nós não somos, né? Mas deveríamos ser. É isso. Vamos para o próximo assunto, que senão a gente fica com o programa inteiro. Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos falar sobre racismo. É um fato de que o racismo não é um assunto novo, mas talvez a grande novidade no mundo seja a disposição de esportistas famosos e negros de combaterem o racismo, usarem a exposição que eles têm no esporte, em muitos casos durante o jogo ou durante a atividade esportiva, para claramente mostrar ao mundo a insatisfação deles com o racismo. 2 episódios recentes. Neymar se disse vítima recentemente de racismo num jogo, ele parou o jogo, reclamou por árbitro e depois até acabou sendo expulso num episódio contra, por coincidência, aquele jogador que ele acusou de racismo. E o Hamilton, piloto de Fórmula 1, certamente, se não é o maior, um dos maiores da história do automobilismo, ele tem protestado toda vez que ele ganha um GP, ele vai lá, coloca uma camiseta, faz um símbolo, um gesto de combate ao racismo. E a FIA, que é a organizadora da Fórmula 1, já está dizendo que vai investigar, vai punir, e ele diz o seguinte: não volto atrás, vou continuar na minha posição. Diante disso, a pergunta é o seguinte: se você fosse um esportista negro e famoso como Neymar e Hamilton, que atitude você tomaria contra o racismo? Qual é a ideia dessa pergunta? É saber se aqui a gente acha que eles estão fazendo o suficiente, se eles poderiam fazer mais ainda do que eles estão fazendo, ou se eles já estão exagerando de usar o esporte para se manifestar. Vamos começar aqui com Aguinaldo. Aguinaldo, eu quero ouvir a tua opinião. Se você fosse Hamilton ou Neymar ou alguém tão famoso como eles, o que você faria nessa situação? Faria a mesma coisa que o Hamilton está fazendo. Não tem exagero nenhum, exagero absolutamente nenhum do Hamilton. Aliás, o que ele está fazendo é uma coisa muito boa.
E, inclusive, algumas vezes eu já recebi mensagens, eu já recebi WhatsApp de pessoas aqui dizendo que no Quatro em Pauta, talvez a gente não tenha tanta legitimidade para debater racismo, porque nós somos aqui, no quadro de hoje, por exemplo, 4 homens brancos. Eu acho que não tem que ser negro para combater racismo, não tem que ser mulher para combater machismo, sabe? É ridículo as pessoas não me permitirem opinar sobre uma coisa que é tão nociva para a humanidade como o racismo. Temos autoridade, sim. Eu sou um cara... Basta ser humano, basta você ser humano para poder combater o racismo. O Hamilton está fazendo uma coisa maravilhosa. O Neymar talvez queira, mas não sabe fazer, porque o Neymar, qual é o problema dele? Não tem popularidade, ele fez muita coisa errada ao longo da carreira dele toda. Então, hoje há o absurdo de algumas pessoas que, ao verem o Neymar querer combater racismo, as pessoas ainda ficarem contra ele por ser o Neymar. Então, eu acho que algumas pessoas que têm aí uma notoriedade, têm fama, têm possibilidades de estar na mídia no mundo inteiro, elas deveriam usar essa imagem delas para poderem mudar o mundo, né? Que é o que o Bonovox faz. Certo ou errado? O Bonovox é de esquerda, tá? Ninguém está discutindo política aqui. Dentro do ponto de vista dele, ele está tentando melhorar o mundo, que é o que o Hamilton está fazendo. Então tem que fazer. Tem gente que perde essa oportunidade. Agora, a FIA vem querer dizer que vai investigar. Investigar o quê, cara pálida? Vai investigar o quê? O que você vai investigar? Vai investigar que ele possa estar usando... Para! Eu acho que a FIA deveria levantar uma bandeira junto com o Hamilton. Perdeu a grande oportunidade, a FIA, de levantar uma bandeira junto com o Hamilton e falar: isso aí, parabéns, meu piloto, você está fazendo um negócio legal. Tá? Essa é a minha posição. Vamos lá. Vai, Luiz. Eu discordo que eu fiquei a maior parte do tempo pequeno, talvez, porque eu concordo com vários pontos que você colocou, né? Vamos limpar a tela aí, Joaquim? E o Joaquim e o Maurício concordaram com você. Na verdade, a minha discordância é uma discordância positiva, se é que isso é possível. Porque você, em resumo, pelo que eu entendi em relação à pergunta, você acha que o que o Hamilton está fazendo é suficiente. Eu acho que dá para ele fazer mais. Então, no começo eu falei que não é exagero, que tem que fazer mais ainda. Mas acho que ele tem que ser muito mais ousado. Então, como a pergunta é, se eu fosse um cara com o peso do Hamilton, com o peso do Neymar, eu faria mais. Porque aqui o pressuposto, eu estou partindo do pressuposto de que eles são engajados com a causa, tá? O Hamilton não tenho dúvida nenhuma. O Neymar, sinceramente, eu tenho dúvidas até hoje se ele é engajado com a causa. O Neymar é engajado com ele, Luiz. Ele é engajado com ele. Ele foi agredido. Se fosse outro cara agredido, ele estaria... Exatamente. Agora, o Hamilton, eu acho que já que ele é engajado, o que eu faria no lugar dele? Primeiro, eu tentaria trazer mais gente para essa causa. E eu acho que você tem toda a razão quando você diz o seguinte: não são só os negros que deveriam protestar contra o racismo, não. Ele deveria estar buscando colegas do próprio esporte, de outros esportes, que não são negros, para se engajarem na causa. E o segundo ponto é o seguinte: ele está se tornando o maior campeão da história. Vamos combinar aqui que dinheiro não é problema nem para ele, nem para as próximas 10 gerações da família dele. Portanto, ele está numa posição confortável, no bom sentido, para ignorar qualquer punição que a FIA possa dar. Porque a FIA pode pegar o regulamento e dizer o seguinte: o regulamento diz que se você fizer qualquer protesto, aí não é protesto racista, qualquer protesto, você vai ter uma multa de $1 milhão. Isso é gorjeta para ele. Então, eu usaria o regulamento a meu favor. Se o problema é dinheiro, eu vou protestar toda a prova e vou pagar a multa, toda a prova. Não tem problema. Se o regulamento prevê que eu vou ser multado, pode me multar à vontade. Eu não vou parar. Não é uma questão de dinheiro. E aí eu diria o seguinte: aí eu faria a cereja do bolo, que é, dado que ele é disparado, já vai ser campeão, pontos. Eu pegaria uma prova que eu estivesse ganhando, faltando 50 metros, eu parava o carro, não cruzava a linha de chegada e estendia uma faixa. Nossa, não cruzava a linha de chegada em protesto contra o racismo. Aí ele ia causar um barulho nunca antes visto. No caso do Neymar, o equivalente seria se ele simplesmente chutasse um pênalti para fora e dissesse: chutei de propósito para fora, claramente para fora, chuta na bandeirinha do escanteio em protesto contra o racismo. Mas para fazer isso, tem que ter coragem, tem que ter engajamento e tem que ter a certeza de que você está muito acima do que qualquer outra coisa. No caso do Hamilton, eu acredito que ele seria capaz disso. No caso do Neymar,
Eu não acredito que ele seja capaz de fazer isso. Bom, vocês dois precisam se posicionar. Vamos lá, o Maurício concordou e o Joaquim. Concordou ou discordou, Joaquim? Eu fiquei no talvez, porque não sei se vocês... Não, mas talvez não pode. Concorda ou discorda? Coloca na tela, só coloca na tela. Eu vou clicar aqui. Pronto, então vamos zerar, assim você já fala, pode zerar a tela, você já fala aí a sua opinião. Vamos lá. Eu vou usar o teu argumento anterior, que é discordar de forma positiva. Vamos lá. É interessante isso aí. Porque durante a fala do Aguinaldo, em alguns momentos eu estava concordando, em alguns momentos eu estava discordando, em alguns momentos eu estava pensando. É muito difícil ter uma discordância total nesse tema, até porque ninguém em sã consciência vai ser defensor do racismo, vai apoiar o racismo. Então, qualquer movimento que se faça contra qualquer espécie de racismo é bem-vindo e tem que ser elogiado. Eu entendo que o movimento do Hamilton é importantíssimo, ele pode fazer mais também, mas também tenho medo de que esse tipo de manifestação seja uma orientação simplesmente de marketing. Isso me causa um certo problema, porque quando você só faz isso pensando na tua imagem, na projeção que isso dá, no retorno que isso dá, e vale mais até para o Neymar do que para o Hamilton, é preocupante. O Neymar, eu até gostaria de colocar isso aí, eu estava, na hora em que ele falou desse tema, eu virei para minha mulher que estava comigo na sala vendo televisão, falei, isso é a armação dele, porque quem conhece o Neymar, a carreira dele, desde quando ele começou a ser apelidado de Caicai, sabe que ele gosta de criar esse tipo de situação. Ele, para justificar uma expulsão merecida, porque ele deu um cascudo, igual esse que você acabou de dar na minha cabeça agora há pouco aqui, expulsar de campo também, ele, para justificar a agressão que ele cometeu contra o jogador, na hora ele inventou isso aí, com certeza ficou claro. Quem comandou reportagem policial durante muitos anos como eu, e aí eu tenho aquela vantagem de ter sido o único editor de jornal que não publicou uma linha da escola base, né, que virou case de jornalismo, você identifica na cara do cidadão que está agindo daquela forma, do jeito que ele fala, do jeito que ele se manifesta, na situação em que ele se manifesta, que ali tem armação. É isso. Muito bem, eu fiquei em dúvida aqui, acabei discordando, o Aguinaldo também, o Maurício concordou. Falta o Maurício falar, é isso? Isso aí. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acho que todo mundo que tem uma imagem pública deve lutar por causas que acredita de fato. Então, se o Hamilton acredita nessa causa, ele tem que usar sua imagem pública e deveria usar sua imagem pública para isso, como o Neymar. Concordo plenamente que talvez não haja um engajamento verdadeiro de Neymar. Eu não sei um detalhe dessa história, não sei se alguém pode me esclarecer, se ele fez um boletim de ocorrência ou algo similar após a partida. Alguém sabe sobre isso ou não? Não fez. Não fez. Então, para mim, aí tem uma falha seríssima, porque se você é vítima de racismo, obviamente você deve falar lá para o juiz e tal, a primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque você tem que tornar, aos olhos da lei, aquele ato como um ato que alguém fez inadequado. Se você não fez isso, pode muito bem ser o que o Joaquim falou, pode ser uma coisa ali momentânea e tudo mais. Com relação, Luiz, ao que você falou, né, sobre o protesto, a forma de protestar, eu concordo que, sem dúvida, eles devem expor, mas eu discordo um pouquinho da forma como você propõe esse protesto, tá? Vou explicar por quê. Por exemplo, essa questão do regulamento da FIA de pagar $1 milhão a cada protesto que fosse, né? Isso, que fosse essa multa. É um exemplo hipotético, tá? Não sei qual é o valor da multa. É um exemplo hipotético, mas deve ter alguma multa lá. Existe um regulamento dizendo que não pode, né? Mas existe uma multa. Por que eu discordo disso? Porque a multa é uma punição financeira para quem descumpre algo que assinou e assumiu. Então, no momento em que eu resolvo participar da FIA, eu conheço o regulamento e aceito. Eu posso discordar daquilo e não participar. Então, quando eu descumpro esse regulamento, não é só uma questão de pagar a multa, é uma questão de ter uma posição não ética com quem me colocou dentro daquela modalidade. Então, eu acho que eu poderia fazer outros tipos de protestos para aproveitar minha posição, mas não discordar, não contrapor um regulamento que eu aceitei, né? Com essa história, por exemplo, do Neymar chutar o pênalti para fora, por que eu discordo disso também? Eu sei que teria um impacto enorme,
mas a gente tem que pensar o que isso causa na cabeça das pessoas que são fanáticas por futebol. O cara que é torcedor do time do Neymar, vê ele fazendo isso, ele vai apoiar o racismo, ele vai ficar com ainda mais raiva porque o Neymar perdeu um pênalti por conta disso. Eu acho que não é uma forma adequada de fazer esse protesto. Eu acho que tem efeito, do ponto de vista de divulgação, a mídia toda vai falar, vai gerar mídia espontânea, mas é muito mais do que isso. É preciso envolvimento de engajamento, pegar valores que estão ali no bolso, guardadinhos, e investir em campanhas que possam estar mais presentes no dia a dia, fazer o uso da sua própria imagem, que é uma imagem pública, para apoiar campanhas desse tipo. Eu acho que esse é o caminho mais adequado para fazer esse tipo de campanha. Eu faria isso no lugar dessas pessoas. Muito bom. Temos dois concordos e o Luiz, no final, concorda. Maurício, eu só quero fazer só uma última colocação. Essa questão do pênalti do Neymar, errar pênalti, eu também concordo com você, exatamente, poderia gerar um efeito contrário, mas eu acho que o Luiz, o que ele quis dizer foi mais assim, de fazer protestos inteligentes. O pênalti foi o que veio na cabeça dele agora. Obviamente que um jogador, um piloto, para fazer um protesto, ele vai raciocinar, ele vai pensar antes. E eu não vejo nenhum problema também de fazer um pouquinho de marketing em cima disso. Sabe, às vezes eu vejo aquelas pessoas que fazem doação, faz aí uma ação filantrópica, né? Aí alguém vem falar assim, mas ele postou na rede social, isso é falso, é só marketing. Cara, eu acho que as pessoas têm que fazer ações sociais, ações, protestos, nesse sentido. Eu não quero estender a discussão. E divulgar, sim, que fizeram. Sabe por quê? Quando você divulga o que você faz, você encoraja outras pessoas a fazerem de novo. Mas esse não é o tema agora, eu só quis levantar essa bola aí. Maravilha, maravilha. Só para esclarecer para o Maurício, a ideia de você perder um pênalti ou não cruzar uma linha de chegada é você mostrar que naquele momento, para você, o racismo está acima do esporte. Não, perfeito. Então, você abre mão, você perde uma partida, mas não perde a causa maior, que é o racismo. Claro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que eu só quero dizer é que, assim, do ponto de vista conceitual, é fantástico. Eu acho fantástico, mas eu não sei se o efeito que causa nas pessoas pode ser um efeito contrário, não em todas, mas em algumas pessoas, né? O cara ficar com raiva, porque fala, imagina, o cara pagou um ingresso, tá lá assistindo, tá torcendo, e de repente o time dele empata ou perde por conta de um protesto. Isso vai trazer ele próximo ou vai afastar ele do tema? Deixa eu contar uma coisa para vocês, até o Joaquim aqui do meu lado, talvez lembre disso aí, porque o Joaquim é um jornalista que se envolve com esporte. Eu não sei, deve fazer uns 10 anos mais ou menos, mas eu acho que foi na Liga Norte-Americana, não sei se foi de basquetebol, se o Joaquim quiser lembrar pode me interromper. Os times resolveram, para combater violência de torcida, os times resolveram fazer o seguinte, o time que era verde, vou trazer para o Brasil, é como se tivesse, por exemplo, Inter e Grêmio. O Inter entra em campo com uma camisa azul, com o logotipo do Inter, e o Grêmio entra em campo com uma camisa preta e vermelha com o logotipo do Grêmio. Ou seja, isso confundiria completamente a cabeça da torcida, do tipo, para quem eu torço agora? E sabe qual foi o protesto? Mostrar que, na realidade, o que nos difere é apenas a cor da camisa. Ou seja, esse é um protesto extremamente inteligente, sabe? Então eu sou a favor de protestos inteligentes como esse. Show. Muito bem. Sinceramente, não lembro mais detalhes. Eu lembro dessa situação, mas não lembro detalhes, não, até porque eu gosto muito de esportes, mas, por incrível que pareça, eu sou mais ligado ao futebol. Então, vejo muito pouco basquete, essa coisa toda. Então, vamos agora para o último quadro, a última pergunta do quadro Concorda ou Discorda. Isso aqui foi um tema que pegou fogo em Campinas aí. Campinas é a região de vocês aí, né? Quem manda mais, Campinas ou Jundiaí? Isso que eu queria saber. Entendeu? Campinas foi um bairro de Jundiaí no passado, não sei se você sabia. Na verdade, Campinas faz parte da grande Jundiaí. Sem dúvida nenhuma. Deixa o pessoal de Campinas reclamar aqui no chat. Muito bem. Porque semana que vem eu vou para lá, vão me matar, né? Muito bem, vamos lá. Então, mas em Campinas teve um episódio lamentável do rapaz lá que estava usando a máscara errada numa sorveteria e deu uma confusão danada. Vamos olhar o vídeo aí, vamos ver o vídeo. Babaca, sua palhaça, e faz alguma coisa comigo, você vai subir a sua cara, seu lixo. Seu lixo. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. Fala pra você ver um lá. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver, seu Você vai ver o que você vai fazer do seu. Fala lá pra você ver.
Fala uma pra você ver. É bom, ficou quietinho, né? Ficou com medinho. Seu lixo. Fala uma pra você ver, só. Fica olhando aí que você vai ver o que você vai arrumar. Tá achando que é comédia aqui? Você não sabe onde você tá não. Tá achando que chegou aqui ontem? Muito bem, então pelo que deu para ver no vídeo, a cena era mais ou menos essa. Eu trouxe até aqui em homenagem ao Maurício Lousada uma máscara, né? O rapaz utilizava assim, na boca, mas não no nariz. O correto seria assim. Mas muita gente usa assim. E ele estava no meio termo. Assim. É importante ressaltar que não dá para saber no vídeo se a moça foi gentil ou não ao dizer que não venderia o sorvete para ele se ele não colocasse a máscara no nariz. Isso pode ou não justificar a reação dele? Não sei. O tema está para debater aqui, mas a gente não consegue ver nem ouvir o que ela disse para ele, né? A gente vê e ouve a reação dele, a decisão dela de não vender o sorvete. Isso explicado, a pergunta é: qual é a melhor punição para esse rapaz que não quis usar máscara na sorveteria de Campinas? Em outras palavras, o fato de ele estar exposto nas redes sociais já é o suficiente? Ele deveria pagar uma multa? Deveria ter um boletim de ocorrência? Deveria ser preso, processado? Ou nada deveria acontecer? É um exagero da parte da sorveteria. Vamos começar com o Maurício Lousada. Maurício, sua opinião sobre o episódio. Por usar a máscara de maneira inadequada, ele não deveria ser multado, deveria ser advertido, obviamente, porque deveria usar da forma correta, mas por promover um dano num patrimônio que não é dele, sim, deveria ser feito um boletim de ocorrência, ele deve ser responsabilizado e pagar, inclusive por isso. Como quando alguém bate num carro, né, eu bato num carro de outra pessoa, eu pago o carro de outra pessoa, porque aquele carro não é meu, eu causei um dano para outra pessoa. Agora, a justificativa do porquê ele fez isso, para mim, pouco importa. Ainda que a moça tenha sido grossa com ele em algum momento, eu não sei se foi, porque a gente, como bem disse você, Luiz, não dá para ver no vídeo, eu penso o seguinte: se eu sou cliente e um estabelecimento é grosso comigo por qualquer motivo, ainda que eu esteja errado, a maior punição que eu dou é nunca mais comprar ali. Essa é a punição que eu dou. Vou embora e compro na sorveteria do lado, e é isso, é a punição que eu dou, porque a pessoa não está preparada para atender o cliente. Agora, você chutar, gritar, ameaçar, chegou perto dela com uma ameaça de agressão e talvez não tenha feito uma agressão simplesmente porque o cérebro dele travou num determinado momento e falou, não faça isso, mas vontade não lhe faltou. Então aí sim a gente precisa de uma punição para a pessoa, porque é uma pessoa desequilibrada. E eu, por mais nervoso que fique, eu não vou destruir tudo em algum lugar, entendeu? Só que existe uma explicação quando a gente olha ali, olhando as imagens, você vê que ele chutou alguma coisa e depois ele destruiu um cone. E isso, psicologicamente, tem uma explicação. É uma pessoa, do ponto de vista, né, dessa análise distante, que não aceita cumprir regras, não aceita colocar a máscara do jeito certo. O que é o cone? O cone, simbolicamente, representa um limite. Você só pode ir até ali. Representa o cumprimento de uma regra. Ele vai lá e destrói o cone. E você pode perceber que pessoas que não gostam ou não usam máscara da maneira adequada, geralmente tem muita resistência a cumprimento de regras, não querem ficar... Por exemplo... A mesma pessoa que não usa máscara hoje é a pessoa que há um ano atrás queria tirar a obrigatoriedade da cadeirinha dentro do carro. Por quê? Porque a cadeirinha a criança tem que estar com a cadeirinha e tem que colocar. Ou seja, ninguém me obriga a colocar uma cadeirinha, ninguém me obriga a colocar uma máscara, eu destruo o cone. Ou seja, eu estou disposto a fazer aquilo que eu quero e não disposto àquilo que é positivo para a sociedade. Punição para esse cara. Por ter quebrado tudo, tem que pagar. Por não ter usado a máscara, será divertido. É isso. Muito bem, muito bem. Eu fiquei em dúvida a maior parte do tempo. Vamos um dia debater aqui no programa a história do cinto de segurança? Eu acho que esse é um tema muito legal, tem a ver com o Isso é bacana. Cadeirinha, obrigar a usar cinto de segurança ou deveria ser uma decisão nossa? Explica um pouco. Vamos lá, Joaquim Alessio discordou. Então vamos todo mundo zerar a tela. Eu fico revoltado. Eu só discordei. Em alguns momentos eu concordei com a fala do Maurício, outras vezes eu discordei. Eu comecei discordando porque eu não acho que usar a máscara de forma errada mereça simplesmente uma advertência. Para mim, usar máscara de forma errada é a mesma coisa que usar uma arma de fogo de forma errada. É a mesma coisa que usar uma faca de forma errada. E isso pode ter consequências gravíssimas. Esse cidadão já tem antecedente. Eu li matérias aí, ele já tem agressão contra outras pessoas lá em Campinas. Ele tem um posicionamento
nas redes sociais, também muito perigoso. Então, ele foi sabendo o que ele estava fazendo. Ele tinha toda a consciência de que ele ia provocar, fica claro pelo passado, pelo histórico dele. E, independentemente, eu, se sou a menina que está ali na sorveteria, se sou o dono da sorveteria, eu também exijo que ele use a máscara de forma correta para me proteger, para proteger os outros clientes, para proteger a sociedade. E, se não quiser usar, não vai ter sorvete, não. Vai ficar numa fria, literalmente, mas sem sorvete. Muito bem. O Aguinaldo está em dúvida, discordou. Com você. Aí, o Maurício concordou. Bom, eu fiquei, na verdade, vou zerar aqui, eu vou falar agora, depois passo a palavra para o Aguinaldo. Eu fiquei em dúvida a maior parte do tempo, Joaquim. Por que eu discordei? Porque eu acho que a situação deveria ser resolvida de forma mais simples. Eu não tenho como pré-julgar que ele saiu de casa disposto a causar um tumulto. Eu não vou pré-julgar, independentemente do histórico dele, até porque eu acho que se ele quisesse mesmo tumultuar, ele teria entrado na sorveteria sem máscara nenhuma. Ou com ela no queixo. Ele estava com ela na boca. Provavelmente, para ele, não faz muita diferença colocar no nariz ou não colocar, talvez até por ignorância mesmo, da importância de estar também no nariz. Não acho que era uma provocação. Provocação seria ele entrar lá e tirar a máscara e falar, me atenda e eu não quero pôr máscara nenhuma. Isso seria uma provocação. Então, eu não seria injusto com ele, pré-julgando o que passou pela cabeça dele. De forma bem resumida, eu, no lugar dele, se eu acho que ela foi infeliz na forma como ela me alertou sobre o uso da máscara, eu simplesmente não compraria o sorvete e faria uma reclamação formal para o dono da sorveteria. Se eu quero ser muito maldoso, pegar bem pesado na reclamação para ver se ela perderia o emprego dela. Ponto. Eu, no lugar dela, simplesmente comunicaria com a maior gentileza do mundo, dizendo o seguinte, eu preciso que o senhor entenda que o senhor, quando não usa a máscara no nariz, o senhor está colocando em risco as pessoas que estão aqui, inclusive eu que estou trabalhando. E eu tenho determinação do meu chefe, aquela história, coloca a culpa no chefe, fica sempre mais fácil. Eu tenho a determinação do meu chefe que eu não posso vender para quem não está usando a máscara corretamente. Isso dito de forma gentil e delicada, tenho certeza que ele entenderia perfeitamente. Agora, o apelo que eu faço para os comerciantes é, coloquem faixas muito claras no estabelecimento, na entrada, dizendo o seguinte, esse estabelecimento não venderá nenhum produto para quem não estiver utilizando a máscara de forma 100% correta. Na cara, assim, na entrada da loja. O cara já vê e ele já decide se ele entra ou não entra na loja. Não deixa a sua funcionária ter essa missão indelicada de ficar instruindo as pessoas como é que se usa uma máscara. Porque eu concordo com o Maurício. Não dá para multar o cara. Sabe por quê? Porque a lei é burra. A lei diz que você tem a obrigação de usar máscara. A questão é, usar como? Até no pescoço você está usando a máscara. A lei não determina que você tem que usar a máscara na boca e no nariz. A lei diz que tem que usar máscara. Ponto. Então, não é a recepcionista da sorveteria que vai ter que ficar ensinando as pessoas como é que elas usam as máscaras. Porque isso não é função dela fazer isso. Ela vai se desgastar com os clientes à toa. Então, eu faço um apelo para que os proprietários coloquem uma faixa gigantesca. E aí entra quem quer na sorveteria. Eu sou a favor disso. Bom, vejo que o Joaquim discordou. O Maurício e o Aguinaldo concordaram, mas como eles dois já opinaram... Aguinaldo, vamos lá, você conclui aí o tema. Eu só posso falar rapidinho uma coisa, só para não perder o link. Você me lembrou uma coisa, Luiz, desse negócio da máscara. Teve em São Paulo uma proibição de colocar sal sobre a mesa. Não sei se você se lembra disso, porque o sal faz mal para a saúde e tal. Sabe o que alguns restaurantes fizeram? Fizeram uma cordinha e o sal ficava pendurado. Ou seja, ele não estava sobre a mesa. As pessoas sempre arrumam um jeito de fazer errado quando sabem o certo que deveriam fazer, né? As pessoas sabem o que é certo, mas elas arrumam um jeito de fazer errado. Vamos lá, Aguinaldo. Vamos lá, olha, situação de Campinas. Realmente não dá para saber com qual gentileza a moça falou com o rapaz. É irrelevante. O que eu quero discutir aqui é o seguinte. Existem pessoas que só sabem resolver as coisas na porrada. Eu queria saber o que esse cara faria se ele tivesse uma arma. O que esse cara faria se ele tivesse uma arma? Por isso que eu sou contra o porte de arma. Mas eu não quero mudar o assunto. Uma coisa eu sei, é fato. Uma coisa que eu tenho assim que é fato. Se eu fosse a mulher dele, ele estaria solteiro agora uma hora dessa. Porque você, mulher, quando você tem um marido, quando você tem um namorado, quando você tem um cara ao seu lado, que faz um negócio desse com uma outra pessoa, não pode ser mulher, criança, velho, idoso,
larga. Larga enquanto é tempo, tá? Porque existem algumas pessoas que só sabem resolver coisa na porrada. Não tem, assim, a capacidade de conversar. Bom, óbvio, se eu fosse a comerciante, eu não sei se ela é dona da sorveteria, se ela é funcionária, não importa, mas se eu fosse ela, falaria assim, cidadão, é preciso que você ponha a máscara da maneira correta, e nem porque vai me prejudicar ou não, porque aí isso não entra na cabeça dele, porque senão eu vou levar multa, por favor. Dependendo da forma com que a pessoa fala contigo, você fica até constrangido em dizer não. Agora, se ele continua dizendo não, numa situação como essa, sei lá, cara, eu não deixaria de vender, eu ia vender o produto para ele e falar assim, olha, realmente, então, tá bom, vamos fazer rapidinho aqui, então. Acabou. Ô, Aguinaldo, só uma pergunta. Você começou dizendo que não importa como ela reagiu. Eu queria só colocar, eu tô em dúvida aí pelo seguinte, não dá para afirmar isso, e acho até que não foi isso que aconteceu. Mas vamos supor, a esposa dele está usando corretamente a máscara, a imagem mostra. Ele está com a máscara na boca, ele não está sem máscara. Se por um acaso ela está num dia de mau humor, vai saber. Aí ela vira pro cara e fala assim, escuta, você é retardado? Você não sabe que tem que botar a máscara no nariz? Isso é relevante, sim, na reação que ele tem. Claro que é relevante. A forma como você diz para a pessoa, porque ele pode não ter percebido. Eu não posso prejulgar o cara. Mesmo que não, Luiz, é assim. A corrida dele, eu não posso prejulgar o cara. Ok, mas não justifica quebrar o estabelecimento. Não justifica. Eu entendo até que... Vamos imaginar nessa pior hipótese. Eu não acredito que ela fez isso. Não, também não acredito. Você disse então, assim, a hipótese que ela disse ter acontecido, dela ter chamado o cara assim de qualquer nome, retardado, não justifica os palavrões que ele falou depois. Sabe? Nada justifica a agressividade que ele fez ali. Poderia ter ido embora. Poderia até ir embora xingando. Eu já fui embora xingando de estabelecimento. Esses dias atrás mesmo, fui maltratado em um restaurante, eu saí falando alto, mas em nenhum momento eu falei um palavrão, em nenhum momento eu chutei uma cadeira, em nenhum momento eu agredi ninguém. Eu simplesmente saí, eu não volto mais aqui, acabou. Ainda falei, vai rolar um depoimento negativo aí naquele site lá que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, não era nem no Reclame Aqui, aquele de restaurante. Mas enfim, o importante é que a gente precisa aprender que as coisas não podem ser assim, sabe? Os pit boys da vida, aqueles caras que a única coisa que eles têm é músculo. Sabe, aqui não é comédia, não, a coisa não é assim, então não justifica. Qualquer coisa que ela pode ter falado para ele, justificaria um BO, justificaria até um escândalo, mas jamais chutar as coisas, jamais partir para cima dela como ele quase fez, e volto a dizer para a mulher desse cara aí, larga dele enquanto é tempo. Só queria colocar um finalzinho aí, é óbvio, de tudo que a gente falou, eu concordo. A frase é feita, mas é importante, que gentileza gera gentileza. Agora, nada justifica exatamente como acabou de dizer o Aguinaldo, agressão. Agressão é inadmissível em qualquer situação. Muito bem. Então vamos zerar as telas e vamos agora ao quadro Sim ou Não. Roda a vinheta. Muito bem, esse é o quadro Sim ou Não. Aqui a pergunta é direta, é sim ou não. E vocês respondem aqui no chat, hein? Todo mundo opinando sim ou não. Nós temos hoje uma pergunta em áudio, vocês podem enviar em vídeo, em áudio, sinal de fumaça, do jeito que vocês quiserem. Manda a pergunta pra gente no pauta@quatroempauta.com.br que a gente coloca no ar aqui. A pergunta de hoje do nosso internauta Danner Watila, de Cabreúva, São Paulo. Vamos ouvir aqui o áudio que ele mandou pra gente. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sou um fã de carteirinha de vocês aí no Quatro em Pauta. Agradeço vocês por terem criado esse programa, que é muito bom ouvir umas opiniões divergentes de vocês. E gostaria de deixar a minha pergunta para vocês aí, que seria a seguinte: a modalidade de trabalho intermitente pode salvar vidas, empregos ou empresas, ou pode ser considerado uma precarização do trabalho? Muito bem, então obrigado, Danner, pela pergunta. Só para quem não sabe, nessa questão do trabalho intermitente, que foi aprovado na última reforma trabalhista, que prevê que a empresa possa te contratar durante algumas horas, alguns dias, né, sem ter um vínculo, que você tenha uma jornada diária de trabalho. Então a pergunta é, esse trabalho intermitente é uma precarização?
Sim ou não? Vamos lá, todo mundo colocando na tela para a gente ouvir o comentário do Aguinaldo. Afinal de contas, é uma precarização, sim ou não? Tô bom. Danner, não é uma precarização, porque aí vai depender, claro, de o que você considera precarização, mas até esses dias atrás se dizia que trabalho home office sem horário pré-estabelecido era precarização, né? Então, na realidade, o mundo mudou, a CLT, como ela foi criada lá nos anos 30, ela vendia horas para o patrão, hoje já não é mais assim, hoje você vende resultados, e essa questão do trabalho intermitente, ela é uma demanda que a sociedade precisa. Então, vamos entender que as soluções sempre vêm das dores que a sociedade tem. Tá? E essa legislação de trabalho intermitente ela era necessária já há bastante tempo, porque, por exemplo, restaurantes, eles têm sazonalidades semanais, outros estabelecimentos também têm. Então, quando você obriga o cidadão a contratar uma pessoa por 40 horas semanais, distribuídas de forma igualitária, enfim, você engessa o funcionamento desse estabelecimento e, obviamente, que o empresário vai ter que passar isso para o produto, porque não tem outra solução e as coisas vão ficando mais complexas. Então, na realidade, quando a gente cria soluções mais modernas para o trabalho, a gente está estabelecendo novas possibilidades de trabalho também, e de postos de trabalho, até de empregabilidade. Se eu prefiro ser contratado de forma intermitentemente do que não ser contratado nunca, né? E vamos entender que nós estamos falando até de empresas pequenas que não têm condição de ter tantos funcionários assim, até porque, ainda que com uma certa flexibilização, o trabalho ainda para o comerciante, para o pequeno empresário, ele ainda é caro, e é por isso que a gente faz essa opinião aqui, que não é precarização, e sim é uma solução. Bom, como o Joaquim foi o único que colocou sim, vamos lá, Joaquim, 15 segundos. Por que você acha que é uma precarização? Eu sei que vão dizer que é porque eu sou do ABC, ligado aí ao pessoal dos sindicatos, tal, não sei o quê, mas a verdade é que eu convivo muito com o movimento de trabalhadores e, sim, em todas as reformas que se faz, na reengenharia, na reforma da Previdência, sempre o trabalhador menos qualificado é o prejudicado. Então, o empresário sempre vem com essa ideia de que tem que repassar para o produto. Se ele não tiver que repassar, ele vai repassar para ele ter lucro maior. Então, ele não quer saber de garantir direitos. Nós temos direitos dos trabalhadores que precisam ser mantidos. Eu sei que é difícil numa economia como que a gente vive hoje, você falar isso. Vai falar, vai perder o emprego todo mundo, então é melhor ter de forma precária do que não. Eu acho que não. Eu acho que tem que manter as conquistas duramente conquistadas, né? Vou até ser redundante aí, pelos trabalhadores nesses últimos anos. Muito bem. Eu só não disse, só a única coisa, eu entendo que não é precarização. Então, em nenhum momento eu disse que tem que ter trabalho precário ao invés de não ter. Eu entendo que ele é uma solução e não uma precarização. E ficou claro que o Joaquim, sim, está ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Com certeza. Vamos ver a tela aí. Vamos lá. E a segunda pergunta do dia, aqui do sim ou não, é a questão, a polêmica envolvendo quando você entra em estabelecimentos, né? Agora todo mundo quer medir a temperatura para saber se você está com febre ou não, porque se estiver com febre, vai para casa, filho, você deve estar com Covid, porque agora febre é Covid, né? Não importa o que é Covid, na dúvida, manda para casa. Só que tem uma polêmica, começou a surgir nas redes sociais aí, que esse termômetro aí com raio laser fura o cérebro, causa câncer, deixa as pessoas mais burras. Aliás, acho que nós 4 aqui estamos sendo atingidos pelo raio laser semana após semana. Não. Bom, a pergunta do sim ou não, trazida pela nossa internauta Aline Cícero, da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Aline pergunta o seguinte: você deixa os comércios medirem a sua temperatura na testa? Vocês deixam ou não? Sim ou não? Queremos saber se vocês estão deixando ou se vocês não estão deixando. Todo mundo deixou, porque está todo mundo ficando burro, né? Raio laser, tá bom. Maurício, explica aí, a gente está ficando burro mesmo, com câncer? O que é isso, Maurício? Deixa eu mandar um abraço para Luiz Eduardo Magalhães, lá interior da Bahia. Já estive lá, muito legal, muito obrigado. Bom, gente, obviamente eu deixo medir na testa por um simples motivo.
não existe nada que diga cientificamente que a pessoa vai ter um problema no cérebro por causa do infravermelho. Aliás, o infravermelho, em alguns casos, é utilizado até em tratamentos. O que me preocupa muito nessa situação é o quanto as fake news, mais uma vez, a prova de que a ciência não é levada em consideração. Volto a citar Neil deGrasse Tyson, um astrofísico americano, um cara que eu admiro muito, quando perguntado a ele num show qual é a principal lição da Covid-19, e ele disse: a principal lição é que as pessoas não ouvem a ciência. Acho que a melhor frase que eu já ouvi sobre o Covid-19 veio desse cara: as pessoas não ouvem a ciência. E isso é a grande prova de que você pode soltar qualquer coisa, vai virar um fake news, e as pessoas vão começar a acreditar, e as pessoas vão ter que... alguns estabelecimentos, ao invés de colocar uma plaquinha, olha, a questão do termômetro é fake news, vai lá e ainda mede no pulso para reforçar essa fake news. É tão verdade que lá no açougue do Seu Zé já estão até medindo no pulso, é isso que a gente vai ouvir. Então, eu deixo sim medir na minha testa e aí questionei. Eu fui no lugar, a pessoa mediu, que eu falei, não, eu queria que fosse, não, é porque tem gente que reclama. A gente precisa combater as fake news e não dar mais suporte a elas. Mas você sabe que eu tô pedindo para medir no pulso porque eu não tenho muita testa para medir, né? Não, outro dia você sabe que a pessoa foi medir na minha nuca. Eu falei, por que na nuca? Ele falou, sua testa emenda com a nuca. Gente, eu quero mandar um abraço para o Gilson, da Rádio Cultura, lá de Luiz Eduardo Magalhães, onde eu sou colunista. Realmente é uma cidade fantástica. E estou muito feliz, viu, pessoal, da Cultura FM de Luiz Eduardo Magalhães, por ser colunista de vocês aí todo sábado pela manhã. Um abração. Você sabe qual era o nome de Luiz Eduardo Magalhães antes de chamar Luiz Eduardo Magalhães? Você sabe? Não, como que era? Chamava Mimosa a cidade. Mimosa. E agora é Luiz Eduardo Magalhães, o pessoal fala LEM, L-E-M, tem uns sacanas que falam que é lá em Mimosa. Sacanagem isso aí, né? Muito bem, vamos zerar a tela. Só a questão do termômetro, Maurício, eu gostaria que os comerciantes comprassem termômetros de qualidade, porque tem cada um que não funciona. Outro dia mediram minha temperatura, deu 32 graus. Falei, poxa, eu devo estar morto, né? Você sabe que a minha esposa comprou um desses chineses aí que não mede nada. Eu descobri que ele tem que estar grudado na testa para conseguir chegar no certo. Ou seja, você põe em contato no termômetro, vira um meio de transmissão, né? Tem que ser de qualidade mesmo, concordo. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos agora ao quadro Desafio 4x4. Ih, não tem vinheta ainda? Vamos lá, quem quer começar? Quem quer soltar o primeiro desafio aí? Ai, vamos lá, vou pôr o meu aqui para vocês, vai. Eu tô infantilizado hoje. Meu desafio da semana, desafio 4x4, é se você prefere o Pernalonga ou o Pica-Pau. Põe na tela. Pernalonga ou Pica-Pau? Todo mundo no chat aí respondendo. Quem que responde? Eu? Claro. Pô, o Pica-Pau é o cara, né, velho? O Pica-Pau é o cara, eu acho fantástico. As frases do Pica-Pau que a gente fala até hoje, em alguma situação, né? Se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso nunca teria acontecido. Pica-Pau é fantástico, gente. Ei, burro, não tem mais cactos. Aquela do Niágara, né, descendo nos barris, é fantástico, cara. Pica-Pau é fantástico. O Pernalonga também é um cara que tem mais ou menos a mesma pegada, tal, mas o Pernalonga eu acho ele meio chato, eu acho ele meio mala. Então o Pica-Pau é fantástico. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o meu querido Paulo Eduardo Moretti, que assim como eu, é fã de desenho animado. Moretão, é isso aí, esse desafio foi para você. Joaquim, você tem direito a 15 segundos para defender o Pernalonga. Olha, na verdade eu fiquei em dúvida, porque eu também gosto muito dos dois, mas eu optei pelo Pernalonga, porque ele é um coelho, eu lembrei daquela musiquinha que eu ia cantar, deixa o pica-pau com vocês três, né? Coelhinho, se eu fosse como tu, pegava o pica-pau e fazia uma canção. Isso aí. Que poesia linda. Fantástico. Vamos todo mundo zerar a tela. Quem quer soltar um desafio aí? Eu solto um aqui. Vamos soltar para a nossa área aqui, a nossa área. Palestras, né? Acontecendo agora online, eu mesmo tenho feito muitas, Aguinaldo também, acho que Luiz Arthur também, não sei se Joaquim faz palestras, né? Mas, não. Muito bem, é uma pessoa inteligente nesse 4x4. Foi ser jornalista, arrumou a profissão de verdade. Mas gostaria, porque eu sei que os palestrantes ganham muito dinheiro, ganham muito mais que jornalista. Mas... Vamos lá.
A pergunta vamos desconsiderar o atual momento, vamos falar palestras como um todo. São melhores as palestras presenciais ou as palestras online, à distância? Vamos colocar na tela? O que você prefere, presencial ou online? Eu coloquei nunca presencial. Mais vai sair de casa, gente. Nunca mais o Joaquim vai sair de casa. É impressionante. É claro que palestras online, nesse momento, são muito importantes. Ontem mesmo a gente conduziu um evento de 8 horas online e é o jeito que a gente tem para fazer acontecer. Tem as suas vantagens, né? Por exemplo, o mesmo evento que eu fiz ontem, eu tinha feito no ano passado. Eu tive 168 inscrições no presencial e mais de 500 no online. Por quê? Tem gente lá em Itacoatiara, no Amazonas, que não viria para São Paulo. Mas ainda, para mim, nada pode substituir o contato, a emoção do presencial, a interação ao vivo, o olho no olho. Eu acho que nada substitui. Por quê? Porque uma palestra não é só transmissão de conhecimento, uma palestra é transmissão de emoção, transmissão de outros elementos que podem acontecer no online, mas ficam prejudicados na minha visão. Nós tivemos aqui, nós três que colocamos presencial, e mais uma vez o Joaquim, ele prefere online, tem os seus segundos aí para justificar por que você prefere me ver pelo computador e não ao vivo. Legal. Não, nem é questão de preferir ou não preferir, é que quando lançaram o meu programa na TV Mais aqui do ABC, criaram uma vinheta sem me falar, em que eu entrava com um terno, uma cara de sisuda, e o Darcio Arruda, que é um grande apresentador de televisão, com aquele vozeirão dele, de rádio Excelsior, falava o seguinte: ele é polêmico. Então, eu tenho a necessidade de ser polêmico o tempo todo. Eu gosto das palestras online, porque você consegue assistir a palestras no mundo inteiro, né? Também gosto de viajar, mas nem sempre é possível viajar. Então, você conversa com gente do mundo inteiro, recebe informações do mundo inteiro, sem precisar se deslocar. É óbvio que o network, aquele tete-a-tete, o coquetel no final, o passeio, essas coisas todas são importantíssimas. Vai começar agora o negócio do Vinhos de Portugal, que eu fui no ano passado presencialmente, esse ano vai ser online. Isso é uma desgraça, porque você não pode beber o vinho online, a não ser que você tenha ele na tua casa. Mas é óbvio que o presencial é legal. Mas, para ganhar conhecimento, o online se mostrou bastante eficiente. Pessoal de Itacoatiara, se quiser que a gente vá fazer evento aí, vamos. Eu e Maurício, aí a gente vai com as nossas perucas disfarçadas no avião. Boa. Vamos ver a tela. Vamos lá, Joaquim, coloque seu desafio aí. Qual é o seu desafio? Não dá para ver minha barriga aí, porque fica aparecendo só nesse plano aqui, mas quem me conhece sabe que eu gosto de gastronomia pelo tamanho da barriga. E nessa questão toda hoje do preço do arroz, que está se discutindo muito, eu coloquei uma dúvida. Arroz ou caviar? Aí, já que é o mesmo preço, né? Arroz ou caviar, né? É o mesmo preço, vamos ver quem prefere arroz ou caviar. Olha só. 2 caviares, 2 preferem arroz. Vamos lá, então argumenta aí. Por que caviar é melhor que arroz, ô Joaquim? De paladar refinado. Eu digo o seguinte, o caviar é melhor que o arroz porque no mesmo preço você saborear um caviar tomando um champanhe francês, né? Um Moët Chandon delicioso, um Dom Pérignon, não tem nada igual. E o arroz, ele precisa de um acompanhamento o tempo todo. Sozinho, é difícil alguém gostar de arroz sozinho, a não ser que vocês gostem. E aí, vamos, culinário eu deixo com o Maurício aqui. Defenda arroz aí. Eu vou dizer o seguinte, para mim o arroz é uma comida não tipicamente brasileira, porque se come em todo lugar do mundo, mas tem mais a ver com a nossa cultura, né? Eu acho que tem mais a ver com o nosso dia a dia. E respondendo a sua pergunta, eu me lembro de uma cena quando eu era pequeno, que a minha avó fazia arroz numa panela, e aí, enquanto ainda estava cozinhando, ela tirava e colocava numa xícara, e me dava, e eu comia o arroz na xícara, só o arroz. Eu gosto de comer só arroz, assim. Eu também. E convenhamos, com um champanhe francês, até o arroz fica uma delícia, né, Joaquim? Aí também, né? O problema é o preço do champanhe. Exato. Mas tudo bem, mas valeu. Eu gosto de raspar a panela no fundo da panela do arroz, quando fica, eu gosto de raspar e comer, que fica uma delícia. Tá bom mesmo. Mas valeu a brincadeira do Joaquim, porque o arroz está caro, mas não custa ainda tanto quanto o caviar, né? Mas tudo bom, vamos lá. E o último desafio, vamos ver a tela. Hoje eu vou trazer futebol. E aqui move paixões, né? O Brasil, sem dúvida nenhuma, teve aí nos últimos anos 2 grandes goleiros que serviram à seleção e brilharam nos seus clubes.
o Marcos, o São Marcos e o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni foi campeão do mundo pelo São Paulo, coisa que o Marcos não conseguiu pelo Palmeiras, mas o Marcos foi campeão pela seleção brasileira, enquanto o Rogério era reserva, né? Então a pergunta é, quem foi melhor goleiro, né? Vamos imaginar, se pudesse contratar para o seu time no auge da carreira, São Marcos ou Rogério Ceni? E aí, quem vocês contratariam no auge para o seu time? Olha só, 3 Rogérios e 1 São Marcos. Bom, eu sou suspeito para falar do Rogério, porque eu sou São Paulino. O Joaquim também é São Paulino, né? Sem dúvida. Então vamos deixar o Aguinaldo, que é santista. Ô, Aguinaldo, você argumente pelo Rogério e o Maurício argumenta pelo São Marcos. Vamos lá. O Rogério é um mala do caramba, né? Puta cara chato. Mas ele foi um goleiro completo. Ele era bom debaixo das traves, ele era bom com os pés. O Rogério, e líder, tanto que hoje é técnico, né? O Marcos, com toda a simpatia dele, que é um baita de um boa praça, ele era grosso, né? Na realidade é isso. Ele tinha os reflexos apurados, mas um baita de um cara grosso. Eu lembro de um gol que ele tomou contra o Vitória da Bahia, que ele saiu para chutar a bola passou e foi o maior frango da história do Marcos, né? Era um bom goleiro também, mas o Rogério era mais completo e realmente, como profissional, como técnico, né? Como jogador tecnicamente falando, o Rogério é muito melhor que o Marcos. Maurício, acho que o Aguinaldo não assistiu a Copa de 2002, não, para poder falar que o Marcos é grosso. Defenda o Marcos. Não, com os pés ele é grosso, mas ele tem um baita de um reflexo apurado. Bom, eu vou defender o Marcos, e é até estranho porque eu sou corintiano, né? E o Marcos é um grande ídolo da torcida palmeirense, né? Que é arquirrival, mas eu defendo o Marcos nesse caso. Eu acho que o Marcos foi um excelente goleiro. E sabe por que a gente vê muito essas coisas, né? De ser grosso, de tomar frango? Que, aliás, o Rogério Ceni também não fica muito atrás, não. Ele, inclusive, já deu até manchete, jogou vôlei no meio do jogo. Ele está adiantado. O Rogério, uma hora dessa, está adiantado. Lá na casa do Rogério deve ser umas 10 da noite já. Mas sabe por que acontece isso? Porque é o seguinte, quanto mais a pessoa joga, maior a chance disso acontecer. E esses caras jogaram muitos jogos, são grandes profissionais, tanto um quanto o outro. Então a chance de tomar um frango existe, é maior, e naturalmente acontece com qualquer um, porque a gente, quando olha uma bola na direção do gol, tem uma série de efeitos ali que a gente não vê e que você fala, eu pegaria, até minha avó pegaria no lugar dela. Vocês já ouviram falar isso, né? Mas por que eu escolhi então o Marcos? Porque para mim, no conjunto da obra, o Marcos me parece melhor, na minha visão. Não sou um fã de futebol, e mais do que isso, eu acho que tem um aspecto aí de humildade que é mais presente no Marcos, então eu levei um pouco aspectos pessoais também. Isso é verdade, foi bem observado. Eu costumo brincar, Joaquim, dizer o seguinte, para o São Paulino, o Rogério obviamente está na história, porque no maior jogo da história do clube, ou um dos, porque o São Paulo é tricampeão mundial, ele fez a maior partida da vida dele. O Cássio certamente está na história do Corinthians, porque no jogo mais importante da história do Corinthians, que foi o Mundial, ele também fez a maior partida da vida dele. Para o palmeirense, infelizmente, no maior jogo da história do Palmeiras, que não é o de 51, que inventaram esse título mundial, o Marcos falhou. Agora, pro brasileiro, a Copa do Mundo 2002, o Marcos é fantástico. Então, acho que o Marcos compensou, pela seleção brasileira, ele compensou aquela falha infeliz lá na final do Mundial do Palmeiras. Muito bem. Estamos encerrando, então. Vamos zerar a tela aqui, encerrando mais uma edição do 4 em Pauta. Já pedindo desculpas pelo estouro do horário, nos empolgamos. Eu queria tranquilizar todos que, embora eu e o Maurício tivéssemos aqui um embate muito forte, nós nos amamos, eu mando sempre beijinho pro Maurício. Mas quando... quero ver. Não, peraí, faz de novo aí, que agora eu vou ficar olhando. Faz de novo. Não? Quando o assunto é pandemia, a gente discorda mesmo, a gente diverge. Isso que é legal desse programa. A gente só não vai se encontrar no bar daqui a pouco, porque eu sou contra bares, o Maurício é a favor. Não, a gente iria se encontrar no bar. Na pós hoje à noite, hein? Não te vejo na pós. Boa. Mas como vai abrir universidade, a gente pode se encontrar. Vamos fazer um curso na universidade, a gente se encontra, né? Mas, Joaquim, queria agradecer muito a sua participação. Espero que você tenha gostado, que você não ache que nós somos loucos, que na verdade nós somos, mas finge que você não acha, tá bom? E queria as suas considerações finais. O que você achou do programa, Joaquim? Não, o programa é muito legal. Aliás, já vou convidar vocês, porque ontem eu estava numa live da Associação Comercial e Industrial de Santo André, falando da imprensa no ABC. E estava o presidente da TV+, que é o meu amigo Carlos Carreiras, um grande empreendedor, e no ar ele me convidou para apresentar um programa, que a gente vai formatar ainda, sobre imprensa. Ele até lembrou um pouco do
do Moacir Japiaçu, do Jane Strax e tal, de a gente fazer um programa com pitada de humor também, pegando os erros da imprensa, porque nós erramos muito, e eu considero esse programa, apesar dele ser um humorístico, um programa noticioso, de opinião e tal. Quer dizer, pelo que eu vi agora, vocês têm muito fundamento, e eu quero ver, assim que a gente definir, eu quero que vocês retribuam essa minha vinda aqui e participem do Imprensa na TV, que vai ser o Imprensa na TV+, parece que esse vai ser o nome. Já fica o convite aí no ar, para ver como eu gostei, né? Opa, tô dentro. Que honra, hein? Que honra! Opa. E se for online, beleza. Agora, se for presencial, tem uma condição, que depois você me pague um café naquela padaria bonita que tem ali na Avenida Kennedy. Ah, na padaria Kennedy do meu amigo Chicão. Fantástico. Ô, Chicão. O dia que eu for aí, eu vou falar que eu sou que seu eles amigo, fazem Chicão. no Natal lá, que é incrível, aquela torta. Aliás, manda pro 4 em Pauta, essa torta. É uma torta incrível. Joaquim, sai de casa, Joaquim. Vai dar uma volta na praça. Não mata o velho, não. Vai dar uma volta na praça. Maurício, sai da frente. Deixa eu ver o pica-pau. Quem que é? O Zé Curubu? É o Zé Curubu, gente. Querem um pouquinho de áudio? Querem um pouquinho de áudio ou não? Vai, põe aí. Oi. Muito bom, né? É bom ou não é? Bom. Tchau, gente. Pessoal. Boa semana pra vocês. Quem estiver assistindo o nosso programa, não no chat, quem estiver assistindo ao longo da semana, na próxima, venha, sexta-feira, 18 horas aqui, acompanhe a gente pelo YouTube, entre no chat, manda as suas perguntas pro Sim ou Não, nós queremos ouvir as suas perguntas, queremos recebê-las. Apoie o Quatro em Pauta dessa maneira, porque a gente se sente muito lisonjeado e prestigiado quando recebe contato com vocês. Tchau, pessoal. Tchau.